Olá, conselheiro, olá, conselheira, tudo bom? Então, estamos aqui no nosso módulo 2 e nesta videoaula nós vamos ver a história da proteção social jurídica do direito da criança e do adolescente no Brasil, a doutrina da proteção integral, os seus pilares, os seus princípios, as normas de proteção do direito da criança e do adolescente no direito interno e no direito internacional e, por fim, nós vamos abordar bem rapidamente a questão dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. O direito da criança e do adolescente, ele existe recentemente, há coisa de 3 décadas. Antes, apesar de nós termos leis de assistência, leis de atenção ao menor abandonado, ao menor em situação de delinquência, quando eu falo menor, quando eu falo delinquência, não estou usando incorretamente a linguagem não, tá? Eu estou fazendo uso da linguagem da legislação da época. Na cartilha que vocês têm aí no módulo 2, a gente faz questão de falar num tópico sobre a questão da linguagem, dá uma lidinha lá. Mas voltando aqui ao nosso assunto, né? O direito da criança, ele é uma questão relativamente recente, que as legislações, elas se preocupavam de se ocupar da criança, de controlar a criança, né? Durante boa parte da história, a criança e o adolescente, eles foram propriedade da família, do pai, no caso, em razão do pater familias, da nossa tradição do direito romano. Depois elas foram foram objeto de intervenção do Estado para controle social. Ser sujeito de direito mesmo é uma coisa muito recente. É uma coisa que vai começar lá em 1988 com a nossa Constituição e internacionalmente com a Convenção dos Direitos da Criança da ONU de 1989. Então, nós precisamos falar da história da proteção jurídica da criança e adolescente. Por quê? Não é apenas por uma curiosidade, não é apenas porque essa professora adora aula de história. Nós precisamos falar porque alguns hábitos, algumas questões culturais que nós ainda temos, nós só vamos entender por que nós temos, porque elas estão pautadas, elas têm fundamento em legislações antigas, em hábitos antigos. E você conhecendo isso, você sabendo que essa questão tem pauta lá no Código de Menores 79, não tem mais razão de ser, não tem mais fundamento na ordem vigente, de repente a gente muda essa cultura. Já diz o Edmund Burke, um povo que não conhece sua história, está fadado a repeti-la, e a gente não quer repetir a nossa história de desproteção das crianças, né? A gente quer ir além. Então vamos começar com a história da proteção jurídica da criança e do adolescente no Brasil. O primeiro marco histórico que a gente tem é a Lei do Ventre Livre. A Lei do Ventre Livre, vocês sabem, né? Todo mundo estudou na escola, que era que garantia a liberdade às crianças nascidas de escravos a partir daquela data. Apesar de ser um importante marco histórico, ela não teve grande efetividade. Primeiro porque, sim, ela é um marco histórico, ela é muito importante na questão da abolição da escravatura, porque ela foi um estopim para a abolição da escravatura, mas a própria lei previa que o senhor de escravos tinha o direito de ficar com aquela criança até os 21 anos a título de indenização. Então não era exatamente uma proteção, né? A criança ela não vai ser vista em nenhum outro documento legislativo por muito tempo. Nós estamos no Império, vamos falar da Constituição Imperial de 1824. E nessa Constituição de 1824, quando se fala de menoridade, é a menoridade do imperador. Se fala de regência, não se fala de criança, não se fala de adolescente. O Código Penal do Império de 1830, ele vai falar em menoridade apenas para definir a questão da menoridade penal. Ele fixa a maioridade penal em 14 anos e institui no Brasil a teoria do discernimento. O que é a teoria do discernimento? Fica a critério do julgador decidir se aquela criança de 14 anos ou menos tinha ou não tinha discernimento da prática do seu ato. Lá naqueles livros de doutrinas jurídicas antigas que a gente tem, tinha até um que era bem conto da carochinha, em que se recomendava que o magistrado entregasse para a criança uma moeda e uma maçã e pedisse para que ela escolhesse. Se ela escolhesse a maçã, ela era pura, ela era ingênua. Se escolhesse a moeda, ela era esperta, ela tinha discernimento. A teoria do discernimento, que a gente vai encontrar em outros documentos, vai dar início à doutrina do direito penal do menor, em que a criança ela só está lá como alvo de repressão. Ela só está lá como alvo da questão realmente de controle social, da delinquência. Então, chegamos na República, 1889, a primeira
grande legislação da República é um Código Penal também, o nosso Código Penal de 1890. Veja bem, a República de 1889. Logo em seguida, eles se preocupam em construir um Código Penal de 1890. A Constituição Republicana é só de 1891, um ano depois do Código Penal. Então, se você acha que nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão preocupadas com repreender, com a repressão, com o controle social, vocês estão enganados. Nós estamos repetindo a nossa história. Isso vem, de muito tempo, né? Mas, então, em 1890, voltando aqui, Código Penal, a maioridade penal foi definida em 9 anos. Contudo, entre 9 e 14 anos, se aplicava a teoria do discernimento. Nós temos, então, em 1827, o nosso primeiro Código de Menores, o Código Melo de Matos. Por que Melo de Matos? Era um juiz de menores muito ativo que achou importante nós criarmos uma coletânea de leis de assistência ao menor, mas não era bem assistência ainda, porque esse código ainda está imbuído dentro da doutrina do direito penal do menor. Ainda estava aplicando a teoria do discernimento. Todo esse contexto tem que se entender que era num contexto social, refletia uma moral bastante elitista, né? Era um outro contexto social. Os primeiros anos de República, nós estávamos sob a égide dos princípios do positivismo, né? A ordem máxima positivista está na nossa bandeira, a ordem em progresso. Então, se tinha uma intenção mesmo higienista de controlar, se as crianças são o futuro do nosso país, nós temos que controlá-las, nós temos que adequá-las e colocá-las no rumo certo. Não se fala de direito, se fala de controle, se fala de proteção da sociedade, não proteção da criança. E chegamos então em 1934. A Constituição de 1934 é a primeira que vai falar sobre criança e adolescente. No caso, ao determinar uma idade mínima para o trabalho, fixada em 14 anos, o trabalho noturno a partir dos 16 anos e o realizado em indústrias insalubres a partir dos 18 anos. Em 37, nós temos uma nova Constituição, dessa vez outorgada, e apesar de ser a Constituição outorgada, de ser num contexto não democrático, é a primeira Constituição que vai garantir proteção especial à criança. Ela vai falar, vou ler aqui para vocês. A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e garantias especiais por parte do Estado, que tomará todas as medidas destinadas a assegurar-lhes condições físicas e morais de vida sã e de harmonioso desenvolvimento das suas faculdades. Lindo, né? Pois é. Então tinha que se construir uma estrutura para fazer valer o que disse a Constituição de 37. Foi criado o SAM, Serviço de Assistência ao Menor. Mas as pessoas diziam, em razão da quantidade de escândalos de corrupção e de maus tratos, que era o serviço de falta de amor ao menor. O SAM, ele se envolveu em muitos escândalos de maus tratos, de corrupção, de tortura, e mesmo assim ele teve vida longa. Ele foi resistir e existindo até a aplicação da FUNABEM na década de 60. Mas a FUNABEM, para falar da FUNABEM, nós já pulamos de doutrina. Até aqui a gente estava falando da doutrina do direito penal do menor. Agora você pula o slide aí que eu deixei para você. Nós vamos falar agora então da doutrina do menor em situação irregular. Golpe de 64, instituição de um novo regime, né, de governo, um regime autoritário, militar. Nós estávamos sob a égide da política de segurança nacional e claro que tudo isso vai respingar na política de atendimento à criança e adolescente também. Nós temos então a nossa política nacional de atenção ao bem-estar do menor, que vai dar origem à Fundação Nacional de Bem-Estar no Menor, a FUNABEM, em nível nacional, extremamente centralizada, extremamente rígida, e em nível estadual para o atendimento às FEBEMs, as Fundações Estaduais do Bem-Estar do Menor. Vocês todos que viveram, pelo menos na década de 90, na década de 80, porque mesmo com o Estatuto, as FEBEMs ainda existiram durante um bom tempo, mudaram de nome, mas mantinham a mesma dinâmica, perceberam que não deu certo, né? E como é que ia dar certo também, né? Era quase esquizofrênico, que você, para ensinar e viver em sociedade, retirava da sociedade, né? Você trancafiava no mesmo espaço todos aqueles que estavam em situação irregular. E o que era situação irregular, afinal de contas? Isso o Código de Menores, o segundo Código de Menores, de 1979, vai nos trazer.
eu tenho aqui anotadinho no artigo 2º segundo Código Menores, eles vão dizer que estão em situação irregular e por isso podem ser alvo da intervenção do Estado. Os privados de condição essencial de subsistência, saúde e instrução obrigatória, ainda que eventualmente, ainda que em razão de omissão ou pela incapacidade dos seus pais de o fazerem, ou seja, as crianças pobres, né? Estavam também em situação irregular as vítimas de maus tratos e castigos imoderados, os em perigo moral por exposição a ambiente contrário aos bons costumes, os órfãos sem tutores, os com desvio de conduta, assim, bem subjetivo o que vem a ser desvio de conduta, né? E o autor de infração penal. Essencialmente não se tinha políticas de proteção, se tinha políticas de intervenção. Eles iam para todos na mesma entidade. Não ia dar certo você colocar um menino que acabou de ficar órfão junto com um adolescente envolvido na prática de ato infracional, junto com a menina que é vítima de maus tratos. Não tinha como dar certo mesmo, né? E o juiz de menores, em 79, ele ganha um contorno bem especial. Ele vira o juiz pai. Extremamente paternalista. É aquele juiz que tinha a arbitrariedade de decidir o que era melhor para a criança e para o adolescente. Decidiu o que era melhor para o menor. Por isso que quando o juiz aplica por portaria toque de recolher, que a gente vê pipocando alguns por aí, ele está sendo juiz de menores, ele não está sendo juiz da infância e da juventude. E quando isso mudou? Quando todo esse cenário de que a criança era apenas objeto de intervenção vai mudar. A nossa virada de página é com a Constituição de 88. A Constituição de 88, ela está construída, ela foi promulgada para começo de história, ela está construída no espaço de redemocratização. Estamos discutindo novos direitos, estamos discutindo que sociedade que a gente quer a partir de agora. Os movimentos sociais, vários movimentos sociais em favor da criança, sobretudo o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, se juntam e formam o movimento Criança Constituinte. Comissão Nacional Criança e Constituinte, me desculpem. E eles juntam 1.200.000 assinaturas e levam lá para a Constituinte para incluir a proteção à criança e adolescente na Constituição. Você pensa agora, 1.200.000 assinaturas, fácil, qualquer youtuber consegue isso de visualização, youtuber famosinho. Não é não, tá? A gente está falando da década de 80, tá? Na década de 80, não se tinha o WhatsApp para você enviar petição pedindo para as pessoas assinarem digitalmente, tá? As pessoas tinham que pegar a assinatura mesmo, foi um grande movimento de muita importância. Então, conseguindo comover os constituintes, foi parar na nossa linda Constituição, o nosso artigo 227, introduzindo a doutrina da proteção integral no nosso território. E a doutrina da proteção integral é o nosso próximo tema. Então, vamos falar agora de doutrina da proteção integral. Lembra que eu falei lá no começo da nossa aula? Não existia direito da criança até esse momento. Antes nós tínhamos normas de intervenção, normas de controle, mas normas garantidoras de direito, o direito como si, o direito a ter direitos, a cidadania, ela surge apenas com a doutrina da proteção integral. E vamos falar então dessa nossa doutrina, que ela está agora em todo o mundo, graças à Convenção, ela está no Brasil, graças à Constituição. Como é que se constrói essa nossa doutrina? Essa nossa doutrina, ela está construída, vai dizer a maior parte da doutrina, em 2 pilares. O primeiro pilar, a criança e o adolescente são sujeitos de direito. E o que isso significa, ser sujeito de direito? É ter direito a ter direitos, é ser titular de direitos apenas pela sua razão de existir. Eu sou criança, eu sou adolescente, eu tenho esses direitos em razão desta condição. O segundo pilar, a criança e o adolescente são pessoas em desenvolvimento. Elas são, é evidente, né? Nós olhamos para uma criança e para um adolescente, nós vemos que eles estão num processo de amadurecimento, num processo de desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, está sendo construída a sua personalidade, e isso é muito típico da infância e da adolescência. Isso não é para ser visto numa questão de inferioridade com relação aos adultos, não. É apenas uma questão realmente de que ele está se desenvolvendo
E isso traz algumas questões. Por exemplo, a criança e o adolescente, eles não têm condições de se defender, sobretudo a criança, né? Não tem conhecimento dos seus direitos, não tem acesso aos seus direitos, não tem como reivindicar os seus direitos. E isso demanda uma proteção especial. A professora Tânia Pereira da Silva, que eu adoro, ela vai trazer um terceiro pilar. É o pilar da proteção integral. Mas a maior parte da doutrina, inclusive a que eu sigo, a professora Josiane Veronese, mais um coraçãozinho para ela, vai dizer que a proteção integral ela é um princípio decorrente da condição de ser humano, a condição peculiar de ser humano em desenvolvimento da criança e do adolescente. É por estar em desenvolvimento que os meus direitos têm que ser atendidos com prioridade. Esses são os dois pilares. Previsão legal. Onde é que está a doutrina da proteção integral? Como eu disse, em nível internacional, a doutrina da proteção integral ela tem espaço a partir da Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente da ONU de 1989. No território brasileiro, Constituição Federal de 88. Daí você vai perguntar, Maíra, você está confundindo as datas, porque não faz sentido. Você vai querer me convencer que o Brasil está tão na vanguarda assim, está tão na vanguarda que foi na frente da Convenção. Pois é mais ou menos isso, e não é isso. A Convenção ela começou a ser construída 10 anos antes. A partir da Declaração de 59, a Declaração são apenas 10 princípios, nós chegamos lá, nós vamos falar da Declaração Universal dos Direitos da Criança. Alguns países perceberam que a situação da infância no mundo inteiro era deplorável. E ainda é, né? Mas tudo bem. Então, em 79, a ONU declarou que era o Ano Internacional da Criança. E a partir daquele ano, uma comissão com 43 estados partes, entre eles o Brasil, começou a se encontrar anualmente de 80 a 87 para discutir essa convenção. Né, para se discutir formas realmente de comprometer os estados partes a garantirem o mínimo para nossas crianças e nossos adolescentes. O Brasil participou de todas as discussões, então nada mais justo que em 88, no momento perfeito da nossa Constituinte, a gente trouxesse a doutrina da proteção integral. Então é por isso, não fiquem confusos. Sim, nós somos de vanguarda, a gente veio primeiro. Outra previsão legal dentro do território brasileiro é o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto ele foi criado porque chegou uma nova Constituição, estabelecendo uma nova doutrina. A gente não pode seguir utilizando o Código de Menores de 79. Então o legislador entendeu necessário a gente criar um instrumento mais adequado a esse novo panorama, a esse novo paradigma. Então nós temos o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. Na Constituição, onde é que está a doutrina da proteção integral? Está no artigo 227, eu vou ler aqui o artigo 227 com vocês, mas também está aí na apostilinha de vocês. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-la a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vamos dissecar aqui comigo? Quem é responsável por esses direitos todos, garantir esses direitos todos? A família, o Estado e a sociedade. A gente vai falar daqui a pouco sobre a tríplice responsabilização. Que direitos são esses? Se você pegar ali os direitos que são listados, são todos os direitos fundamentais, né? O direito à vida, o direito à educação, o direito à profissionalização, o direito de ser colocado a salvo de qualquer forma de violência, o direito à dignidade, né? E tem absoluta prioridade ali também, porque é uma condição especial da criança e adolescente, eles pedem uma absoluta prioridade. Vocês viram que o jovem está incluído ali? A categoria jovem ela foi incluída com a Emenda Constitucional 65 de 2010. E eu tenho críticas, e vou falar delas aqui para você. Ela foi incluída em 2010, quando a gente não tinha ainda o Estatuto da Juventude. E o Estatuto da Juventude ele veio logo em seguida, disciplinando que o jovem é a pessoa com idades entre 15 e 29 anos. Quando eu falo de prioridade absoluta, vocês viram, eu falei que em razão da condição peculiar de ser humano em desenvolvimento. Outra categoria no Brasil que tem prioridade absoluta, mas não em nível constitucional, e sim em nível infraconstitucional, são os idosos.
O Estatuto do Idoso no Brasil garante prioridade no atendimento dos seus direitos, mas os idosos eu entendo. Eles também, em razão da vida, do desgaste da vida, em razão da idade, eles têm uma situação peculiar, eles têm uma vulnerabilidade, eles precisam de uma prioridade. O jovem, sim, eu reconheço que nós precisamos de políticas públicas para jovens. É uma categoria marginalizada no Brasil. Nós precisamos, sobretudo, na questão da educação e da profissionalização, uma atenção especial, mas colocá-los como prioridade absoluta em nível constitucional, estranho, né? E se tudo for prioritário também, a criança, o adolescente, o jovem e o idoso, vamos lá, são prioritários até os 29, depois volta a prioridade aos 60. Então, só a faixa etária dos 30 aos 59 que não tem prioridade? Não dá. Não existe prioridade da prioridade. O que é prioritário é prioritário. A doutrina da proteção integral, ela vai nos dizer também que todas as crianças e todos os adolescentes são alvos de todos os seus direitos. A Constituição não fez distinção, nem o Estatuto vai fazer distinção depois de crianças em situação de irregularidade, ou em situação de risco, ou em situação de vulnerabilidade. Toda criança, todo adolescente, o critério é etário. Eles têm a idade para ser atendidos, eles precisam ser atendidos. Então, você, conselheiro, pode sim, de repente, precisar atender uma criança que esteja numa família com mais dinheiro, uma família de classe média, uma família de classe média alta. As crianças pobres e ricas, elas têm acesso aos mesmos direitos, elas têm acesso à mesma proteção. Pobres, ricas, independentemente da cor, independentemente do gênero, independentemente da orientação, da religião, todas as crianças agora estão dignas de direitos, são sujeitos de direito. Tríplice responsabilização, né? Estávamos falando da tríplice responsabilização. Então, a Constituição vai dizer que é Estado, família e sociedade, essa santíssima trindade, que é responsável pelos direitos da criança e do adolescente. O Estatuto depois vai dizer que a comunidade também, mas a comunidade está dentro da sociedade, né? Como que funciona isso? A família é bem fácil de visualizar, né? A família é o espaço ideal de criação da criança, quem vai ser responsável pelos primeiros cuidados, vai ser o espaço de afeto, vai ser o espaço que vai se aprender os limites de como viver em sociedade. E a família tem uma série de obrigações decorrentes do poder familiar, que apesar do nome poder, familiar é um poder-dever. Né? Porque tem o dever de educação, o dever de garantir alimentos, o dever de garantir abrigo, tudo isso é embutido para a família. O Estado, dessa vez, a partir da doutrina da proteção integral, não é apenas mais um controle social. Agora, o Estado ele tem que ser um agente de mudança na realidade das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E quando eu digo Estado, é o Estado todo. São os 3 entes federados, é a União, são os Estados, são os municípios. É o Poder Legislativo, é o Poder Executivo, é o Poder Judiciário, é o Ministério Público, é o Conselho Tutelar, né? O Estado ele precisa realmente ser um agente de mudança na vida das crianças e dos adolescentes. E a sociedade? A sociedade, já, tirando o aspecto geral da sociedade, né, todos nós como representantes da sociedade somos responsáveis de forma geral pela promoção, pelo controle e pela efetivação dos direitos de crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele de uma forma muito democrática, de uma maturidade democrática, vai prever alguns instrumentos de participação da sociedade. Um deles é o Conselho Tutelar. Vocês são representantes de uma comunidade, são pessoas de uma comunidade que foram escolhidas por seus pares, representantes da comunidade, para zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Uma outra instância é o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente. Nós temos em nível municipal o Conselho Municipal dos Direitos, em nível estadual o SEDC, em nível nacional o CONANDA. São órgãos deliberativos, eles deliberam mesmo. A política pública pela infância que é deliberada no Conselho de Direitos vincula o prefeito, vincula o governador, vincula o presidente. A gente não sabe ainda, a gente não se deu conta da importância que tem os nossos Conselhos dos Direitos, de como eles podem realmente modificar e planejar políticas concretas em defesa da criança e do adolescente. Mas os conselhos, eles são órgãos paritários. Paritário quer dizer 50% de representantes do Estado, 50% de representantes da sociedade. No caso das suas entidades representantes da sociedade, né? Então, é um espaço de participação da sociedade.
Além desse, existem os fóruns, existem as associações, que são espaços para a sociedade civil organizada se manifestar. Diante de tudo isso, né, diante de toda essa nova realidade, alguns princípios surgem. A quantidade de princípios que surgem a partir da doutrina da proteção integral não é uma questão de todo pacífica. O Paulo Núcio Nogueira chega a listar na obra dele 14 princípios. Mas aqui, para fins didáticos, a gente vai focar nos 3 principais princípios. O primeiro princípio é o princípio do melhor interesse ou do interesse superior. Parece ser bem simples, né? Dentro na hora de administrar uma questão envolvendo o direito de uma criança, eu vou dar prioridade ao direito dela, né? O interesse da criança é que tem que ser levado em consideração. Parece simples, mas não é. Se você se recordar de tudo que eu falei há alguns anos atrás, lá na égide da situação irregular, os juízos menores também utilizavam-se do argumento de que nós estamos pensando no melhor interesse da criança, quando na verdade não era. Então, o princípio do melhor interesse da criança hoje, ele tem que ser visto a partir de toda a base da doutrina da proteção integral. E o primeiro fundamento da doutrina da proteção integral é sujeito de direitos fundamentais. Então, eu tenho que definir o melhor interesse da criança e adolescente a partir dos seus próprios direitos fundamentais. Segundo princípio, o princípio da prioridade absoluta. Também não é para ser difícil, né? Prioridade absoluta, só pela língua portuguesa a gente já sabe o que ele quer dizer. Mas mesmo assim o Estatuto fez questão de discriminar o que significa, lá no seu artigo 4º, parágrafo único. A garantia de prioridade compreende primazia de receber proteção e socorro em qualquer circunstância, precedência de atendimento em serviços públicos ou de relevância pública, preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas e destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas à proteção à infância e juventude. O professor Wilson Liberati, ele tem um conceito de prioridade absoluta que é usado à exaustão em jurisprudência, em literatura, e eu adoro. Ele é usado à exaustão porque ele é muito bom. Ele vai dizer que a prioridade absoluta, a gente tem que entender que a criança e o adolescente, eles têm que estar como prioridade na hora de se definir políticas públicas. Quer dizer que enquanto não houver creche para todo mundo, a gente não pode construir estádios de futebol. Enquanto não tiver pediatras nos postos de saúde, a gente não pode construir monumentos, pavimentar estradas, construir praças. Primeiro a gente tem que atender às políticas dirigidas às crianças e aos adolescentes. Primeiro a gente tem que garantir os seus direitos. Por fim, o nosso último princípio é o princípio da municipalização. O princípio da municipalização ele surge em razão de um outro princípio constitucional, o princípio da descentralização. Quando a Constituição determinou que, a partir de agora, as políticas de assistência social elas serão centralizadas, não mais centralizadas na União, ela fez muito bem. Porque, afinal de contas, né, a realidade social do município de Painel não é a mesma realidade social do município de Joinville. A do município de Lages não é a mesma do município de Garopaba. O município ele foi elevado à categoria de ente federativo e ele é o braço do poder público mais perto da população. Então ele sabe realmente quais são as suas demandas. Só que isso não significa prefeiturização, não. Isso significa que a União e os estados concederam parte das atribuições que eram só suas agora para os municípios. Isso também não significa que a União e os estados devem deixar de atender a criança e adolescente em políticas públicas, sejam políticas públicas próprias, sejam políticas públicas de cofinanciamento dessas políticas municipais. E assim a gente esgota os nossos 3 princípios e a nossa parte da doutrina da proteção integral. Passemos então para o nosso terceiro ponto, são as normas de proteção à criança e ao adolescente. Nós vamos falar tanto no plano internacional quanto no plano interno, no plano nacional. Nós precisamos falar do plano internacional porque o mundo está vivendo agora um processo migratório. Vocês já perceberam que nós estamos com várias famílias estrangeiras no Brasil. Em Santa Catarina, inclusive, várias famílias venezuelanas, pessoas do Haiti. E essas pessoas também precisam ser atendidas. O Brasil não assumiu o compromisso com os direitos humanos apenas dos seus nacionais. Ele assumiu o compromisso com os direitos humanos de qualquer pessoa no seu território. Então, se você, conselheiro, receber uma família
venezuelana, por exemplo, que não está conseguindo creche, não está conseguindo vaga, não está conseguindo matrícula para os seus filhos, você sim pode atendê-lo, pode e deve atender essa família e deve encaminhar para os serviços corretos. Deve fazer as requisições de serviços, deve fazer todos os procedimentos como você faria com uma criança daqui. Mas vamos falar então de normas de proteção, né? Direito da criança e do adolescente não se resume ao estatuto. Muito embora o estatuto seja o meu xodózinho, seja a minha grande ferramenta de trabalho, provavelmente vai ser também uma grande ferramenta de trabalho para você, conselheiro, mas o direito da criança não se resume a isso. Vamos lá para o plano internacional? Vamos lá no direito internacional? No direito internacional, se você está acompanhando aí na nossa apostila ou nos slides que eu te passei, o primeiro documento que surge em cenário internacional a falar de proteção para a criança é a Convenção de Genebra. Declaração de Genebra, que era lá da Liga das Nações, ou seja, posterior à Primeira Guerra Mundial, mas anterior à Segunda Guerra Mundial, a Liga das Nações que não teve uma vida muito longa por conta da Segunda Guerra Mundial. Então ela não teve um grande impacto, ela não teve uma grande divulgação. O marco histórico do direito internacional mesmo, como o primeiro grande documento assinado por vários Estados-partes, é a Declaração Universal dos Direitos da Criança, não do adolescente, porque a gente vai ver mais para frente que no direito internacional, criança é aquele ser humano até 18 anos. Não se tem essa distinção de criança e adolescente. Então, é a Declaração Universal dos Direitos da Criança de 59. Ela é bem curta. São 10 princípios, está na sua apostila. Você pode lê-la. E são princípios importantes, foi um compromisso importante, mas ela não tinha instrumentos de efetividade. Então, por isso, o próximo documento que a gente vai falar em matéria de direito da criança e adolescente em nível internacional é a Convenção de 89, que eu já falei aqui, né? Demorou 10 anos para ser elaborada. Ela não quis exatamente pensar em novos direitos para criança e para adolescente. Ela quis dar concretude, né? Dar meios de efetividade, assumir o compromisso dos Estados-partes. A Convenção de 89, ela é o documento em matéria de direitos humanos mais ratificada de toda a história da ONU, até hoje. Apenas um Estado-parte não assinou. Eram 2 até algum tempo atrás, agora é só um. Vocês conseguem adivinhar? São os Estados Unidos. Porque a Convenção, por que os Estados Unidos, né, um país tão desenvolvido? Porque a Convenção determina que os Estados-partes não vão autorizar para as crianças e para os adolescentes, nos casos que a gente faz a distinção, a pena de morte ou pena de caráter perpétuo. Em alguns estados, nos Estados Unidos, autoriza a aplicação da pena de morte para menores de 18 anos, por isso que ele não assinou. Mas são 196 Estados-partes que já ratificaram a Convenção Internacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Para você ver, o mundo inteiro se preocupa com as crianças, ele é o documento mais ratificado, mais assinado. A convenção ela é dividida em 3 partes, né? Lembre-se que eu falei que a declaração não deu efetividade, então a convenção quis dar um pouquinho de efetividade. Na primeira parte, que vai do artigo 1º até o artigo 41, nós vamos ver a substância mesmo da convenção, os seus direitos, né? As garantias. A segunda parte, que vai do artigo 42 ao 45, são os órgãos de monitoramento da implementação da convenção. Ela prevê a criação de um comitê que já está criado, inclusive, para realmente monitorar a implementação da convenção. E a última parte, que vai dos artigos 46 ao artigo 54, falam das disposições da própria convenção. Os direitos da convenção, a doutrina em direito internacional, vai dizer que estão divididos em 3 P's. O primeiro P é participação, que são os direitos civis, os direitos políticos. É o direito a ter um nome, é o direito a ter uma nacionalidade, é o direito a ter acesso à informação, a ter a liberdade. O segundo P, provisão, que são os direitos econômicos e os direitos sociais e culturais. E o último é o P de proteção, que são os direitos de estar protegido contra qualquer forma de abuso, qualquer forma de violência, né? Se aplicam no caso das crianças refugiadas, as crianças que estão em locais de conflito armado. Esta é a nossa convenção. Eu falo muito da convenção, eu adoro a convenção, ela fez 30 anos esse ano de 2019, mas ela não é o nosso único documento, nossa única ferramenta. Eu trouxe, a título de curiosidade para vocês, mais alguns documentos.
O primeiro, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948. Ela se aplica na integralidade às crianças, afinal de contas, né? Criança e adolescente, eles são seres humanos, então se aplica a Convenção de Direitos Humanos à criança e adolescente. Mas no seu artigo 25, na segunda parte do artigo 25, eles vão dizer que deve-se a maternidade e a infância têm direito a cuidados de assistência especial e todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção. Vou contar um segredo para vocês, a declaração é de 48. Essa questão só vai acontecer no Brasil em 88, quando a Constituição resolveu equiparar e impedir qualquer categorização de filhos. Outro documento importante, outros dois documentos importantes, na verdade, que junto com a declaração formam a Carta Internacional de Direitos Humanos da ONU, é o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ambos de 66, que se aplicam na integralidade à criança e adolescente também, mas tem previsões específicas. O primeiro fala, por exemplo, que toda criança ao nascer tem direito a adquirir uma nacionalidade. O segundo proíbe a utilização de mão de obra infantil e determina que os Estados-partes criem idade mínima por lei para se começar o trabalho. Outros documentos importantes, a Convenção Americana de Direitos Humanos de 69, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres de 79, que vai dizer que é nulo qualquer contrato ou casamento infantil e vai obrigar que os Estados-partes prevejam em suas leis idade mínima para o matrimônio. A Convenção sobre Aspectos Civis do Sequestro Internacional de Crianças, a Convenção de Haia de 1980, que apesar de falar sequestro, não é o sequestro que a gente imagina no direito penal não, tá? Essa é a questão mais de realmente de manter uma criança ou deslocar uma criança para um território internacional que não seja de sua residência de costume. E a gente vê essa questão muito em discussão de guarda, quando são pais de nacionalidades diferentes, é bem comum, né, no Brasil. Outra convenção super importante, as regras de Beijing, que são as regras mínimas das Nações Unidas para a administração da justiça da infância e da juventude. As regras de Beijing, elas vão ser vistas no nosso estatuto quando a gente discute o procedimento quando nós discutimos o procedimento de apuração do ato infracional. A remissão é um instituto que a gente tira de lá, então ela é muito importante. Trago 3 protocolos para vocês. Protocolo, o que é protocolo no direito internacional? Ele é um documento que se serve para ampliar a discussão de um determinado dispositivo, de um determinado tema, um determinado tratado. A Convenção de 89 tem 3 protocolos. 2 de 2000, um referente à venda de crianças, prostituição infantil e pornografia infantil. O outro relativo ao envolvimento de crianças em conflitos armados e esse último, mais recente, de 2011, referente a procedimentos de comunicação, que autoriza que a criança com uma pessoa ou um grupo de pessoas faça reclamações sobre violação da própria convenção. Ainda trago, a título de curiosidade, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência de 2006, que traz vários dispositivos para a criança, mas prevê especificamente também que a criança com deficiência ela tem o direito de se desenvolver todas as suas capacidades e de abraçar essa cultura da pessoa com deficiência. Então vamos lá? Plano Nacional, como é que estão as normas de proteção à criança e adolescente aqui nas leis brasileiras? Primeiro, a Constituição. Eu não vou repetir o artigo 227 para vocês, né? Mas eu vou falar do artigo 228. O artigo 228, ele vai falar da inimputabilidade penal, que ele vai estabelecer 18 anos como idade para a maioridade penal. Você, conselheiro tutelar, não pode cair nesse discursinho fácil de que os adolescentes saem impunes, eles podem fazer o que quiser. Não, tá? O que a Constituição disse é que os menores de 18 anos não vão responder às leis penais, mas sim às normas de legislação especial. E existe essa norma de legislação especial, no caso o Estatuto, que tem toda uma série de regras. Tem procedimento de apuração do ato infracional,
tem as medidas socioeducativas. O Estatuto vem propor uma forma diferente de responsabilidade, de responsabilização. Sim, o adolescente ele não é para ser punido mesmo, é para ser responsabilizado, é para resgatar a cidadania, para que ele entenda os seus atos e para que ele consiga tomar um outro rumo na sua vida. Não me venham dizer que a gente tem que colocar os adolescentes no sistema penal. O sistema penal funciona há quantos anos, né? Vocês lembram que eu falei que a gente começou a nossa república antes pelo Código Penal do que pela Constituição da República, porque o Código Penal é de 1890 e a Constituição é de 1891. Então não me venham com essa, a gente já deu tempo demais para saber que o sistema penal está falido. Vamos dar uma chance para o Estatuto? Tudo bem, o Estatuto vai fazer 30 anos ano que vem, mas a gente não está há 30 anos aplicando medidas socioeducativas na forma que a gente tem que aplicar. A lei do SINASE é de 2012. Foi a lei do SINASE que veio me dizer como é que eu vou executar essas medidas socioeducativas. E a gente sabe que as políticas de atendimento socioeducativo ainda não estão em pleno vapor. Vamos primeiro implementá-las, vamos ver se funciona para depois criticar. Então você, conselheiro, não cai nesse discursinho barato e defenda comigo, diga que sim, os adolescentes são responsabilizados num outro sistema, numa outra lei, numa outra forma, mas não, eles não saem impunes. Dito o artigo 228, vamos falar então da outra norma importante de proteção, que é o Estatuto. Sim, eu já falei que o direito da criança não se resume ao Estatuto, mas o Estatuto ele é uma ferramenta muito importante de trabalho, é a minha principal ferramenta de trabalho e vai ser uma das suas ferramentas de trabalho também. O Estatuto ele surge, né, Lei 8.069 de 1990, no dia 13 de julho de 90, 13 de julho de 2020, então faz 30 anos. E ele surge para tornar possível a doutrina da proteção integral no Brasil. O Estatuto ele surge para dar efetividade ao artigo 227 da Constituição. E como é que se divide o Estatuto? O que a gente pode falar do Estatuto? Primeiro, o Estatuto, ele diferentemente da legislação internacional, que vai dizer que criança tem menos de 18 anos, o Estatuto vai dizer que existem crianças que vão do 0 até os 12 anos e a partir dos 12 até os 18 anos incompletos seriam adolescentes. Por que o Estatuto fez isso? O legislador ele entendeu que existem etapas diferentes no desenvolvimento humano, inclusive no grande período de infância. Então ele achou melhor dividir para estabelecer algumas questões diferentes, por exemplo, o ato infracional. O adolescente ele pode responder por uma medida socioeducativa. A criança não, a criança vai ser encaminhada para um outro sistema, ela não vai ser encaminhada para o Poder Judiciário, ela vai ser encaminhada para você, conselheiro tutelar, que vai aplicar a melhor medida de proteção possível nesse caso. Mais tarde, mais recentemente, o legislador fez mais uma divisão ainda com o Marco Civil da Primeira Infância. Então agora a gente tem a primeira infância, que vai até os 6 anos, a segunda infância, que vai até os 12, e a adolescência. Na legislação internacional, tudo criança até 18 anos. Na legislação nacional, nós temos crianças, nós temos adolescentes. E Estatuto, voltando aqui porque eu perco o fio da meada. O Estatuto da Criança e do Adolescente ele é dividido em duas partes. Uma parte geral, onde estão os direitos fundamentais, os direitos sociais, e uma parte especial, em que se cria alguns instrumentos para se garantir aqueles direitos da parte geral. Então, na parte geral, você vai ver direito à educação, direito à vida, direito à saúde. Na parte especial, você vai ver questões como o Conselho Tutelar, baita ferramenta de garantia de direitos, o FIA, a política de atendimento, você vai ver o acesso à justiça, que é um acesso diferenciado, é uma justiça diferenciada, a justiça da infância e da juventude. Você vai ver tipos penais. O Estatuto ele é um microsistema. Ele tem princípios próprios, princípio da prioridade absoluta lá no artigo 4º, ele tem um princípio hermenêutico no artigo 6º, que determina que o intérprete do próprio Estatuto vai levar em conta os fins sociais a qual ele se destina. Ele tem institutos próprios, o ato infracional é um instituto próprio, a remissão é um instituto próprio, ele cria instituições próprias, como o Conselho Tutelar, como o Conselho dos Direitos, né? Então ele é um microsistema super importante. Se você for escolher uma lei para ler, leia o Estatuto. Tá? O Estatuto ele pode ajudar em várias questões que você vai enfrentar no seu dia a dia.
Mas, né, como dissemos, não se resume ao estatuto. Então eu vou trazer para vocês, está lá na apostila de vocês, tem o linkzinho para vocês acessarem diretamente do site do Planalto, alguns outros normativos que podem lhe ajudar no seu dia a dia. Primeiro deles, Lei 8.742, que regulamenta a assistência social, né, como muitas das políticas de atenção à criança são políticas da assistência social, são políticas do serviço social, é bom conhecer. A LDB, que é a Lei 9.394, que dá as diretrizes e as bases da educação nacional, para você entender como é que se divide a educação básica, como é que se dá o acesso, quais são os direitos na educação. A Lei do SINASE, que é a Lei 12.594, alguém vai falar de SINASE com vocês. A Lei 13.146, que fala do Estatuto da Pessoa com Deficiência e tem várias questões que se aplicam à criança ou adolescente com deficiência. A Lei 13.257, que é o Marco Civil da Primeira Infância, né? Que foi uma lei incrível, que fez várias modificações, modificou o Código de Processo Penal, modificou o próprio Estatuto, modificou o CLT, realmente reconhecendo que a primeira infância precisa de políticas específicas, porque é um momento de ouro no desenvolvimento da criança. E ainda a Lei 13.431, que também é uma lei muito especial que institui o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente vítimas ou testemunhas de violência. Ela vai definir o que é violência e ela vai trazer algumas ferramentas muito importantes que a gente está começando a implementar agora, como a escuta especializada, o depoimento especial, e vai repercutir também no dia a dia do Conselho Tutelar, então eu recomendo um conhecimento pelo menos razoável dessas leis todas, tá? E a gente termina por aqui essa parte e nós vamos então agora para o nosso último tópico, direitos fundamentais. Vamos lá então, gente, vamos entrar na nossa última parte dessa videoaula, que são os direitos fundamentais. O que são os direitos fundamentais, você me pergunta? São os direitos humanos. São os direitos humanos positivados nas cartas constitucionais dos Estados democráticos de direito. O Brasil é um Estado democrático de direito, por isso que a gente tem nossos direitos humanos na nossa Constituição. Os direitos humanos são os direitos que você ganha apenas por ser humano. Você é uma pessoa humana, você tem esses direitos, ele é inato à sua condição humana. Na apostila de vocês, que está lá, vocês podem dar uma lida com mais calma, tentei sintetizar de uma maneira mais rápida. Vocês vão ver que os direitos fundamentais, os direitos humanos, a literatura fala de primeira, segunda, terceira geração ou dimensão, dependendo do autor que você utilizar, que seriam direitos conquistados historicamente. Por isso que tem primeira, segunda, terceira geração. Os de primeira geração seriam os direitos de liberdade, né? Os direitos civis, os direitos políticos. Os direitos de segunda geração seriam os direitos de igualdade. Os direitos sociais, os direitos econômicos, os direitos culturais e, por fim, os direitos de terceira geração seriam, para a gente finalizar a tríade máxima da Revolução Francesa, os direitos de fraternidade, que seriam os direitos transindividuais, os direitos coletivos, os direitos difusos. Aqui, apenas para fins didáticos, eu resolvi pegar os direitos fundamentais da criança e do adolescente na forma que eles estão previstos lá no Estatuto. Por serem direitos fundamentais, né, o Estatuto previu, ele deu uma regulamentada a mais, ele deu uma disciplinada, uma especificada, mas todos esses direitos ele tem matriz na própria Constituição. Seja lá no artigo 227, quando ele começa a elencar todos os direitos que a sua família, a sociedade e o Estado são obrigados a garantir à criança e ao adolescente, seja ao longo do seu texto, sobretudo no artigo 5º, que tem os direitos fundamentais. Vamos lá? Bora? Então, primeiro, o direito à vida. O direito à vida está lá no artigo 7º do Estatuto e está no artigo 5º da Constituição. No Brasil, a nossa Constituição acha que o direito à vida é tão sagrado, ele reconhece como um direito tão sagrado que vai repercutir em várias outras questões. Por exemplo, a questão do aborto, a eutanásia, que também é uma prática criminalizada, a proibição da pena capital, da pena de morte, no Brasil não se aceita, exatamente por isso, porque se deu um valor especial ao direito à vida.
No lado da criança e do adolescente, eu gosto sempre de trazer uma frase do Betinho, do Herbert de Souza, quando ele vai comentar esse artigo 7º no Estatuto da Malheiros. Ele vai dizer que o direito à vida não pode se limitar à sobrevida, né? Não pode significar dar garantias para que a criança sobreviva, né? O direito à vida para a criança e adolescente tem que ser, você tem que garantir condições para uma vida plena, para uma existência plena para essa criança e para esse adolescente. O direito à saúde. O direito à saúde... Opa, só um minutinho que eu me perdi aqui. Já achei. O direito à saúde também está na Constituição, né? A nossa Constituição de 88, ela mudou a forma que a gente encara a saúde. Ela disse que a saúde é direito de todos e o poder público tem que criar políticas públicas para atender esse direito de todos. É a saúde plena, né? Saúde bucal, saúde mental. Criou o Sistema Único de Saúde, o SUS, que eu acho que vai ter uma professora bem especial aqui para falar com vocês sobre isso. Então, mudou todo o panorama da forma... A Constituição de 88, ela trouxe a saúde para ser um direito de todos. E claro que a criança e o adolescente também estão entre esses todos, né? Porque agora a criança e o adolescente viraram sujeitos de direito. O Estatuto vai trazer algumas questões, algumas peculiaridades. Primeira peculiaridade, o nascituro e a gestante. O Estatuto vai prever lá no artigo 8º algumas questões sobre pré-natal e perinatal, porque desde o ventre da mãe a criança já tem essa proteção no Estatuto, né? A proteção de se desenvolver lá no ventre da mãe de forma sadia. E essa mãe também de ter um atendimento humanizado, né? De se sentir segura, de ser bem atendida. Lá na apostila de vocês tem a questão de consultas, de número de ultrassom, tá tudo lá, vai lá dar uma lida. Aleitamento materno. Não é só do Estatuto, já estava na Constituição, já estava em outras leis, né? Mas o Estatuto vem aqui reforçar a importância do aleitamento materno. O aleitamento materno, ele é fundamental para a saúde do bebê. Então, mulheres presas têm direito a amamentar os seus bebês e o sistema penitenciário tem que garantir condições para isso. As empresas são obrigadas a garantir que a mulher tenha condições de amamentar a sua criança. Vai repercutir em vários outros dispositivos o aleitamento materno. Prioridade no atendimento, né? O artigo 4º que a gente já leu, ele fala na prioridade no atendimento, mas também é prioridade nas políticas públicas, né? Nas políticas públicas de saúde. Ao pensar uma política pública de saúde, tem que dar prioridade àquelas que sejam focadas para a criança e para o adolescente. A proteção à saúde, ela não se limita ao atendimento médico, não se limita ao médico no posto. É uma proteção completa, vai o atendimento, o tratamento fisioterápico, odontológico, o fornecimento de medicamento, de próteses, de órteses, do que necessário for. É a saúde plena da criança. Direito a um acompanhante. Essa é uma questão que está lá no artigo 12, que eu adoro usar para explicar de como o Estatuto ele não foi construído por juristas. O Estatuto ele é um documento que foi construído por todos os profissionais de todas as áreas, ele é a essência da interdisciplinariedade. E aqui são os profissionais de saúde que vieram no artigo 12 dizer que a criança e o adolescente, quando internados, mesmo em UTI, eles precisam da companhia de um pai, do pai, da mãe ou de alguém em quem eles tenham confiança. Por quê? Porque o profissional da saúde percebeu que isso já acontecia no sistema privado, que a criança melhora mais rápido, a criança melhora. Então, por que não trazer isso como um direito para a criança? Vacinas e prevenções. O Estatuto, lá no artigo 14, vai dizer que as vacinas são obrigatórias quando a agente da vigilância sanitária, a autoridade sanitária assim determinar. A vacina obrigatória tem uma faca de dois gumes. Por um lado, a família é obrigada a vacinar e, por outro lado, o Estado é obrigado a garantir a vacina. Se chegar um caso aí para você, conselheiro, em que a família está resistindo a vacinar, saibam que essa criança tem direito à vacina, apesar da crença dos seus pais. Você pode sim requisitar a vacinação da criança e na manutenção da resistência da família você pode comunicar ao Ministério Público que o Ministério Público pode ingressar com uma ação judicial para obrigar a vacinação dessas crianças.
Por fim, ainda falando de direito à saúde, o Estatuto prevê alguns artigos para falar da criança e do adolescente com deficiência, dizendo que o atendimento à saúde dessas crianças e desses adolescentes, ele tem que levar em conta essas peculiaridades, ele tem que ser acessível para essas crianças com deficiência, mas ele não pode ser segregador, não pode segregar a criança e o adolescente. Vamos para o próximo? Direito à liberdade. O direito à liberdade, se você quiser bem definidinho, está lá no artigo 16 do Estatuto, vai lá ler, está lá na apostila. Ele tem algumas peculiaridades, o direito de liberdade, quando se trata de criança e adolescente, a gente vai discuti-las aqui. Primeiro, o direito de ir e vir, está na Constituição, né? Todos podem ir, se deslocar, vir ou permanecer no território nacional em épocas de paz. Como é que funciona isso para criança e para adolescente? Com as suas devidas proporções, afinal são crianças e adolescentes, né? O próprio Estatuto vai estabelecer algumas restrições. Por exemplo, a criança e o adolescente, eles não podem estar em estabelecimento que explore comercialmente sinuca e bilhar. Está lá no artigo 80 e tantos do Estatuto. Para viajar, a gente vai ver daqui para frente, tem algumas questões de autorização para a criança e para o adolescente viajar quando ele vai sair da sua comarca. Outras questões também, né? Bem, estão praticamente no Estatuto, mas eu queria falar com vocês sobre o direito de ir e vir, a questão do toque de recolher. Há algum tempo atrás, pipocou, por meio de leis municipais, por meio de portarias do judiciário, vários toques de recolher. Elas são legais? Elas são constitucionais? Não, elas não são. A gente tem que lembrar, lá, fundamento, pilar da doutrina da proteção integral. Pois então, a criança e o adolescente são sujeitos de direitos, de todos os direitos fundamentais, inclusive o de ir e vir. Quando eu digo que crianças precisam se recolher num determinado horário, eu não estou sendo democrático, eu estou sendo autoritário, eu estou ferindo a dignidade dessas crianças por suspeitar que todas elas estejam numa situação de periculosidade, né? E eu estou também ultrapassando a esfera da família, porque essa é uma questão para se definir no poder familiar, né? O poder familiar que vai definir até que horas a criança pode ficar na rua ou não. É claro que, independentemente do horário, se a criança está numa situação de perigo, eu posso intervir. Mas eu não preciso de um toque de recolher para dizer isso, né? Eu já tenho todo o estatuto, tenho todo o arcabouço legislativo me autorizando a intervir numa situação como essa. A criança é sujeito de direito. O juiz que expede portaria, ele não está sendo um juiz da infância. Portaria nesse sentido, né? Portaria sobre toque de recolher, ele não está sendo um juiz da infância. Ele está sendo um juiz de menores. Porque isso sim era um fundamento, era uma autorização que se tinha lá no Código de Menores de 1979. Não é, a gente tem que mudar essa cultura jurídica, não combina mais. A autorização para viajar, você vai encontrar os dispositivos no artigo 83, 84 e 85. Teve mudança recente. Tá? Antigamente, bem recente mesmo, foi a Lei 13.812 de 2019. Até então, o artigo 83 se aplicava apenas a crianças e falava de viagem interna. Dizia que a criança não podia sair de sua comarca sem estar acompanhado de uma das pessoas ali indicado. Houve mudança, agora é a criança e o adolescente até 16 anos. Eles não podem sair da comarca, a não ser que sejam municípios limítrofes, assim, que sejam uma mesma região metropolitana, sem a presença de um parente que seja ascendente ou colateral até terceiro grau, uma pessoa que seja maior de idade e tenha sido expressamente autorizada pelo pai ou pela mãe, ou tem autorização judicial e o juiz pode expedir uma autorização judicial válida por 2 anos. Em se tratando de viagem ao exterior, aqui é todo mundo, até 18 anos. Pode viajar para o exterior a criança ou adolescente se estiver na companhia dos 2 pais, do pai e da mãe, ou do pai e da mãe, né? Ou na companhia de um dos genitores e expressamente autorizado pelo outro de forma escrita com firma reconhecida. Fora essa hipótese, apenas por autorização judicial. Direito à liberdade também envolve o direito à opinião e à expressão. Está no artigo 5º, é um direito constitucional, que também vale para criança e adolescente. Eles têm direito a ter a própria opinião de uma forma passiva e expressá-la numa forma ativa.
Algumas questões do Estatuto vai prever ainda a obrigatoriedade de se tomar conhecimento da opinião da criança ou do adolescente. É o caso, por exemplo, da adoção de adolescentes. O adolescente tem que concordar com a adoção dele. Então, é o direito dele de expressar a sua opinião. Assim como o adolescente também que for apreendido por ato infracional, ele tem o direito de ser ouvido pela autoridade judiciária. Ele tem o direito de expressar o que ele está pensando, o que aconteceu. Ainda dentro da esfera do direito à liberdade, o direito à crença e à religião, mais uma vez, o direito lá do artigo 5º da Constituição. A liberdade de crença e de religião da criança é inevitável que esteja vinculada com o direito da sua família, né? Porque faz parte do poder familiar o direito de orientar os seus filhos à sua própria religião, mas é um direito de orientá-los. Se a criança, sobretudo a criança mais velha e o adolescente não quiser frequentar a mesma religião dos pais, ele tem o direito de não frequentar. Se ele quiser frequentar uma outra religião, ele tem o direito de frequentar essa religião. Então, vamos lá? Vamos falar agora, então, de direito ao respeito e à dignidade. Já que a gente falou de direito à liberdade, está no mesmo capítulo lá do Estatuto. Está lá no artigo 17 e no artigo 18. Basicamente, é o direito de não ter sua integridade física, moral, a sua imagem abalada, né? É o respeito que nós temos aos adultos, nós devemos às crianças também. Só isso, só o artigo 17 e o artigo 18 já seria suficiente para a gente dizer que a criança não pode ser alvo de violência, não pode ser alvo de agressão. Mas, mais uma vez, né, o que é a lei perto da cultura? A cultura da educação pela violência, pela opressão, ela é muito forte no Brasil. E é uma cultura que a gente tem que romper. Então, em 2014 foi aprovada a Lei 13.010, a lei que ficou conhecida por alguns como a Lei da Palmada, por outros como a Lei Menino Bernardo, e é uma lei que veio especificamente incluir no Estatuto o artigo 18A e 18B para falar que a criança e o adolescente têm o direito de serem educados sem formas de violência, sem castigos cruéis, sem castigos degradantes, né? A legislação tendo que confirmar em razão de toda uma cultura que a gente tem. E realmente a criança não pode ser alvo de medidas de violência, mesmo que sejam para educar, mesmo que seja para corrigi-la. Existem outras ferramentas para você dar limites a uma criança que não a violência. Vamos então agora falar de direito à convivência familiar e comunitária. E para falar de direito à convivência familiar e comunitária, eu tenho que falar da Constituição. De novo, a Constituição de 88 veio revolucionar realmente e mudar os paradigmas na sociedade brasileira. A Constituição de 88 veio dar proteção à família. Ela falou que a família merece proteção especial do Estado. Mas que família? A todos os tipos de família. A Constituição pensou em formas plurinis de família, né? E como é que ela fez isso? Primeiro, ela reconheceu a união estável, né? Ou seja, a família não se forma mais apenas pelo casamento, e sim pela vontade de duas pessoas de estarem juntas e formarem uma família. Ela acabou com a classificação, com a categorização de filhos. Até 88, nós tínhamos uma série de categorizações extremamente pejorativas e discriminatórias de filhos. Filhos legítimos, filhos ilegítimos, espúrios, adulterinos, incestuosos, tudo isso cai por terra. A Constituição de 88 vai dizer que todos os filhos têm que ter o mesmo tratamento e os mesmos direitos. Sim, porque além de ter a categorização, antes de 88, essas categorias de filhos iam ter direitos diferentes, sejam direitos sucessórios, algumas não teriam nem direito de ser reconhecidos pelo próprio pai. Toda criança, todo adolescente, a partir de 88, tem o direito a ter o nome do pai e da mãe na certidão de nascimento, tem o direito a direitos sucessórios dos dois lados, tem direitos a alimentos, independentemente se a sua concepção foi dentro do matrimônio ou fora do matrimônio. E mais uma questão muito importante que a Constituição vai trazer e vai mudar a realidade das famílias no Brasil é colocar a mulher e o homem em igualdade. A sociedade conjugal, ela é decidida, ela é dirigida em condições de igualdade pelo homem e pela mulher, e o poder familiar também. A mãe e o pai, eles têm o mesmo nível de igualdade na hora de decidir as questões relativas à vida dos filhos. Se eles chegarem num atrito que não tenha solução, que a gente espera que não aconteça, afinal de contas, né?
porque a gente pressupõe que o pai e a mãe objetivem o bem comum do filho, pode encaminhar para a autoridade judiciária. A autoridade judiciária pode ter o voto de Minerva nessas questões. O estatuto, quando for falar de família, de convivência familiar, primeiro ele vai dizer que a família natural, ele chama de natural, mas ele quer dizer família biológica, família de origem da criança, sempre terá preferência da criança. A colocação da criança numa família substituta, numa das 3 formas de colocação da criança em família substituta, ela é excepcional. Quem é essa família natural? O Estatuto também vai definir isso lá no artigo 25. Na redação original do artigo 25, dizia que era o genitor, a genitora, ambos ou só um e os filhos. Isso era uma unidade familiar. A gente foi avançando, né? Questões foram sendo discutidas e o legislador lá no primeiro Estatuto Nacional da Adoção, a primeira Lei Nacional da Adoção, a Lei 12.010 de 2009, trouxe um parágrafo único para o artigo 25, para dar uma nova definição de família, para trazer o conceito de família ampliada ou família extensa. E quem é essa família ampliada? Quem é a família extensa? São as pessoas que convivem, além do casal, e convivem com essas crianças, né? É um tio, é um padrinho, é uma avó. São pessoas que têm um vínculo de afinidade e afetividade. Foco está na afetividade e na afinidade, não no sangue. Por quê? A família natural tem a preferência, a família de origem tem a preferência. Então, ao invés de colocar essa criança, esse adolescente, na falta do seu pai e da sua mãe, numa família substituta qualquer, é melhor que ela fique na própria família, naqueles com quem ela já tem vínculo, ela já tem afeto, ela já tem confiança. Mas o foco, mais uma vez, é muito importante, não é o sangue. Não é aquele tio que a criança nunca viu, não é aquele avô que nem sabia da existência do neto. O foco aqui é naquelas pessoas, pode ser um padrinho, pode ser uma madrinha, pode ser um tio, uma tia, uma avó, por que não, que realmente convivem com aquela criança e aquela criança se sente confiante na presença deles, confia neles. Formas de colocação em família substituta, então, que apesar de ser excepcional, o Estatuto prevê 3 formas. A primeira é a guarda. A guarda está lá para regularizar uma situação de fato. A criança está com essa pessoa. Pode ser a avó que está com o neto, pode ser a tia e o tio que receberam um sobrinho do interior que veio para uma cidade maior para fazer um terceirão, para estudar para o vestibular. É em caso, por exemplo, de jovens atletas que precisam se mudar de cidade, geralmente a guarda fica com o dirigente do clube ou o diretor da agremiação esportiva, né? Ela vem regularizar uma situação de fato. Ela não depende da perda do poder familiar. O poder familiar se mantém em paralelo com a guarda. Também acontece em casos em que o divórcio não é possível se discutir uma guarda compartilhada, um dos genitores pode ficar com a guarda dos filhos, sozinho. Isso não impede o direito de visitas, é claro. A guarda, ela pode correr de forma paralela ao poder familiar, mas ela se sobrepõe ao poder familiar. Então, o guardião tem o direito de escolher algumas decisões da vida do seu pupilo, né? Segunda forma, a tutela. A tutela é mais um instrumento do direito civil, porque ela prevê algumas regras, como a administração de patrimônio da criança e do adolescente, ela prevê a prestação de contas ao fim da tutela. Então, ela, apesar de também ser um instrumento de proteção da criança que é colocada numa família substituta, ela é mais um instrumento realmente do direito civil e ela depende sim da perda do poder familiar, seja pelo falecimento dos pais, no caso de crianças órfãs, ou realmente porque passou o pai e a mãe por um processo de perda do poder familiar e houve uma sentença decretando essa perda. Por fim, a última forma de colocação de criança e adolescente em família substituta é a adoção. Essa é a mais excepcional. É mais excepcional porque ela é irrevogável e ela rompe todos os vínculos que a criança tinha com a sua família natural. A criança não vai ter mais o nome do pai, não vai ter mais direitos sucessórios da família natural e vai passar a ter todos esses direitos com a sua família adotiva. O vínculo que ela tinha com os avós vai deixar de existir, vai ter um novo vínculo com os avós adotivos, né? A adoção não se limita entre o adotante e o adotado, ela se estende a toda a família. Nós poderíamos falar muito aqui sobre adoção, é um instituto extremamente complexo, mas vamos pular para a próxima questão. A próxima questão que o Estatuto vai trazer com relação ao direito à convivência familiar é uma questão super central, super importante, está lá no artigo 23 do Estatuto.
Ele vai dizer que a pobreza não pode ser o fundamento sozinho para eu tirar a criança daquela família, para eu modificar a convivência familiar daquela criança. A família que é pobre, ela tem que ser incluída em programas sociais, em programas de renda, né? Ela o Estado, o poder público tem que garantir as condições para que ela fique com suas crianças. Porque a pobreza não pode mais ser como era no Código de 79, que era uma situação de irregularidade, né? Era uma condição de irregularidade da criança. Ela não pode ser condição de irregularidade, ela não pode ser uma situação justificativa, não pode servir como justificativa para tirar a criança daquela família. Tirar a criança daquela família, a gente lembra de quê? De acolhimento. Não sou eu que vou falar de medida de proteção, é o professor Enio, mas eu já posso falar aqui sobre o acolhimento com vocês dentro do direito à convivência familiar. O acolhimento é uma medida extremamente excepcional, ela precisa ser breve, ela precisa ser temporária, ela só pode ser aplicada como uma forma transitória para ou reintegrar aquela criança à família, garantir condições para que ela integre brevemente aquela criança à sua própria família natural, ou encaminhá-la para uma família substituta quando isso não for possível. Por que ela é tão excepcional? O acolhimento, ela é uma medida que protege, mas viola direito. Que a criança, quando ela está num abrigo, por melhor que seja o abrigo, por mais bonitinha que seja a casa lar, é um espaço coletivo. E a criança não se desenvolve bem em espaços coletivos. Isso é toda a literatura de psicologia que vai nos dizer. A criança precisa de um espaço familiar para o seu pleno desenvolvimento. Por isso que dentre as medidas de acolhimento institucional e acolhimento familiar, o acolhimento familiar é melhor, porque a criança vai estar dentro de uma família com atendimento mais pessoalizado. Mas voltando à pergunta original, que eu já me perdi no fio da meada. Conselheiro tutelar pode acolher? Não, não pode. Só pode determinar o acolhimento ou modificação de convivência familiar o juiz, só a autoridade judiciária. Por que é tão grave? Porque é só o juiz que pode. Ah, mas no caso de emergência? Sim, no caso de emergência não é nem só o conselheiro tutelar. Qualquer um pode encaminhar essa criança para o abrigo. Mas o que é emergência? Emergência é uma calamidade pública. É um desmoronamento que caiu várias casas, achou-se a criança, mas não se achou os pais, acredita que os pais estejam enterrados naquele desmoronamento, você vai encaminhar a criança para o acolhimento. Não é emergência aquela família que não aderiu ao programa, ou que não segue as orientações do conselho, ou que não se inscreve nos programas sociais que foi recomendado. Nesses casos, quando o conselheiro entender realmente, olha, essa família está com resistência, não está oferecendo condições para proteger as suas crianças, para proteger os direitos das suas crianças, o conselheiro tem que encaminhar para o Ministério Público, para a própria autoridade judiciária essa informação, para se tomar judicialmente a decisão, então, de se encaminhar para o acolhimento ou não se encaminhar para o acolhimento. Direito à educação. O direito à educação também está na Constituição, lá no artigo 205, 206. Está na nossa apostila, eu transcrevi todo o artigo 206 com os princípios de educação. É super legal, é super importante. Vai lá dar uma lida para mim. Como funciona o direito à educação? Primeiro, vamos falar de colaboração federativa. A própria Constituição estabeleceu que Estado, União e municípios vão cuidar da educação, mas o município vai focar no ensino infantil e no ensino fundamental, os estados no ensino fundamental e ensino médio e a União no ensino superior. Então, é por isso que geralmente creche para escola ficam com os municípios, né? Ensino médio com o Estado. Alguns princípios que estão agora a partir do Estatuto. Mas também tem replicante na própria Constituição Federal. Igualdade de acesso e permanência. Todos têm direito à matrícula na escola. Todos têm direito a receber o conteúdo programático daquela disciplina. Então, o adolescente que está internado, está cumprindo medida socioeducativa de internação, ele tem direito sim a ter acesso ao conteúdo que está sendo ministrado na escola. A criança ou adolescente com deficiência também. Ele tem o direito de ir para a escola regular, e a escola regular tem que dar um jeito, tem que oferecer condições para que ele consiga acompanhar aquele conteúdo e que ele tenha acesso pleno. Mais acesso de igualdade, o direito à educação não se limita a garantir matrícula, a garantir vaga na escola. Ele vai além disso. O Constituinte vai nos dizer que o direito à educação é também garantir que a criança e o adolescente permaneçam na escola
até completar a educação obrigatória. E como é que a gente vai garantir isso? Com merenda, com transporte escolar, com material didático escolar. Todos esses são direitos que estão previstos na Constituição e são replicados no Estatuto. O que não tem previsão em lugar nenhum é o direito ao uniforme. Então se entende que, se exigir uniforme, o poder público vai ser obrigado a garantir aqueles que não têm condições de pagar. Mas também não se precisa exigir uniforme. Educação básica obrigatória. Essa é uma mudança também por emenda constitucional. A redação original da Constituição determinava que a educação obrigatória ela ia dos 7 aos 14 anos e se limitava ao acesso ao ensino fundamental. Com a emenda constitucional 59, que aconteceu em 2009, se aumentou de maneira bem significativa o acesso à educação básica, tornando obrigatório dos 4 aos 17 anos. Ou seja, agora é obrigatório a matrícula da criança a partir dos 4 anos e é obrigatório até completar 18 anos, porque durante os 17 anos também tem que estar matriculado. Então, vai envolver pré-escola, porque vamos pensar na educação básica, lá na LDB. Como é que se divide? Tem a educação infantil, que é creche pré-escola, creche até os 3, pré-escola 4 a 5 anos. Depois ensino fundamental, que vai dos 6, segue 9 anos de ensino fundamental. E por fim o ensino médio, que é pelo menos 3 anos, mas pode envolver o ensino médio técnico e pode ir um pouquinho além. Então, dos 4 aos 17 anos, o Estado é obrigado a garantir e a família é obrigada a matricular. E como é que funciona antes de creche? Por que creche é tão importante? Creche é um direito da criança, mas também é um direito dos pais, né? Um direito social dos pais para poderem trabalhar, os dois poderem trabalhar. E a creche está na apostila de vocês, eu trouxe 2 pesquisas bem rápidas, tá? São 2 parágrafos, vale a pena dar uma lida. A primeira é da Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, e a segunda é do Banco Mundial. A primeira foi uma pesquisa feita ao longo de 50 anos, se verificou que houve um aumento de 20 pontos no QI das crianças. E o pesquisador chegou à conclusão que foi porque a mulher ingressou no mercado de trabalho e com isso ela precisava de espaços para deixar suas crianças e elas foram sendo estimuladas na creche. A outra questão foi no Rio de Janeiro, outra pesquisa no Rio de Janeiro, e se verificou que as famílias que tinham acesso à creche, quando a mulher tinha acesso, quando os filhos tinham acesso à creche, a mulher ingressava no mercado de trabalho e aumentava a renda familiar em pelo menos 20%. Então é uma importante medida, né? Então a gente tem que realmente pedir por mais creches. Por fim, para terminar a questão do direito à educação, vamos falar de ensino noturno para o adolescente trabalhador. Foquem no que eu estou dizendo. Ensino noturno para o adolescente trabalhador. O ensino noturno, então, não é para qualquer adolescente, é para o adolescente que trabalha. Por que essa restrição? O ensino noturno, comprovadamente, várias pesquisas estão aí para provar, não tem a mesma qualidade do ensino diurno. Não tem o mesmo rendimento, não se tem a mesma qualidade. Então, a gente só vai autorizar que o adolescente se matricule numa turma noturna se ele precisar, se for o caso de trabalho. O que isso significa? Qual a idade para trabalho no Brasil? 16 anos. Então, a partir de 16 anos, se o adolescente provar lá que tem a carteira de trabalho assinada, beleza. Antes dos 16 anos, é permitido a aprendizagem a partir dos 14. Então, se a partir dos 14 anos tiver contrato de aprendizagem, tiver tudo certinho, beleza. O que a gente não pode autorizar é situação de trabalho irregular, né? Permitir trabalho irregular, trabalho ilegal, a gente vai ver logo em seguida quando a gente falar do direito ao trabalho, que existem profissões que não são autorizadas para menores de 18 anos. E nem adolescente que apenas quer ir de noite porque quer ir de noite, porque ele vai ter um prejuízo educacional. Vamos falar então de cultura, lazer e esporte. Cultura, lazer e esporte é bom em qualquer etapa da vida. Mas quando a gente fala de criança e adolescente, ela é mais importante ainda, porque vai impactar na formação da personalidade daquela criança, daquele adolescente. A cultura, o esporte, eles são ferramentas importantes de inclusão social. Quantos sucessos a gente ouve falar de escolinha de balé, de escolinha de futebol, escolinha de judô, escolinha de música, né? É uma importante ferramenta de inclusão social. O Estatuto ele vai dizer que quem é responsável por isso, em princípio, é o município. A atribuição é do município, mas ele deve sim receber estímulos dos estados e da União para contar com programação cultural, com programação esportiva e de lazer. Por fim,
Antes, só um minutinho, já ia pular. O adolescente, a criança tem direito ao lazer, tem direito à cultura, ao esporte, mas claro que tem que ser apropriado para a sua faixa etária, né? Não é qualquer filme, não é qualquer prática artística que a criança e o adolescente podem ter acesso. Por isso o estatuto, lá no artigo, vamos ver aqui, a partir do artigo 74, de 74 a 80, ele vai trazer algumas questões de prevenção especial sobre acesso à informação, cultura, lazer, esporte e diversões, e no artigo 81 e 82 vai falar sobre produtos e serviços, porque a criança e o adolescente também tem que ter, como consumidores, acesso a produtos e serviços apropriados para a sua faixa etária. Recomendo a leitura lá também. Ele fala de classificação indicativa, ele fala de acesso sem a presença dos pais, como isso vai se dar. Então vamos para o nosso último ponto, o direito ao trabalho e a profissionalização. Como eu já falei, a nossa Constituição ela vai determinar, depois de uma emenda constitucional, essa não é a redação original, tá? A redação original era 12/14, a atual é 14/16, 14 para começar a aprendizagem e 16 para começar o trabalho, sendo que algumas condições, algumas formas de trabalho só a partir dos 18 anos. Trabalho noturno, trabalho penoso, insalubre, perigoso, isso tudo é depois dos 18 anos. Ainda a respeito do direito do trabalho, a gente precisa prestar atenção no decreto 6.481. Esse decreto ele aponta as piores formas de trabalho infantil. Foi estabelecido no Brasil para regulamentar um tratado da OIT. E vai dizer algumas funções que o adolescente não pode trabalhar. Entre eles eu dou alguns destaques. Trabalho doméstico. Trabalho doméstico apenas para maiores de 18 anos. Trabalho na agricultura. Alguns trabalhos na agricultura, plantio e colheita de fumo, só a partir dos 18 anos. Construção civil, só a partir dos 18 anos. Pesca na caça de mariscos, cata de mariscos, ninguém caça o marisco, né? Na cata de mariscos, também só depois dos 18 anos. Na indústria de fogos artifícios, só depois dos 18 anos. O decreto ele tem uma tabela bem clara, dizendo qual atividade, qual o ramo e o porquê que não se pode, com menos de 18 anos, trabalhar. O adolescente trabalhador tem direito à educação profissional, principalmente no contrato de aprendizagem, né? Está tudo definido na CLT. E entre os artigos 63 a 65 do Estatuto da Criança e do Adolescente. E a gente acaba por aqui. Recomendo com carinho a leitura da nossa cartilha e foi um prazer ter essa aula com vocês.